A nossa reflexão de hoje tem como tema a unção com óleo. E aí, o que você acha da unção com óleo? Esta prática que tem sido exercitada por bispos, pastores nas suas comunidades. Há alguns que fazem aquelas campanhas, fazem aquele corredor, aquela fila e ali declaram na televisão, na rádio, que trouxeram um óleo especial de Israel, das oliveiras lá de Israel, a mirra preciosa que foi consagrada lá no Monte Sinai, lá no Monte da Transfiguração. E aí o povo reúne e recebe ali a unção daquela mirra, daquele óleo, porque é um óleo especial. Este é o problema. Um elemento utilizado, um objeto, torná-lo sagrado. Dá, na verdade, o poder ao elemento, à mirra, ao óleo. Mas veja bem, quando nós lemos no Velho Testamento, quando Deus escolhia alguém, o rei, um sacerdote, um profeta, um juiz, para assumir uma liderança específica, existia unção, a unção com óleo. E aquele óleo não tinha poder nenhum em si. Era um elemento para simbolizar aquele chamado, aquela função que aquela pessoa ia exercer em nome de Deus. Nós vemos, por exemplo, quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, porque Deus mandou que ele fosse, porque lá estava o ungido dele. E a ideia de ungido significa uma capacitação dada por Deus para alguém exercer um ofício diante ali para liderar o seu povo. Foi derramado então aquele óleo sobre a cabeça de Davi. E aquele óleo representava o Espírito Santo de Deus, né? Parecia representar o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer, não havia poder nenhum no óleo. Nunca houve. Não há poder algum no óleo. Bem, mas veja que no Novo Testamento, a unção com óleo, tal como no passado, onde até objetos, objetos eram separados, consagrados, aspergia com óleo, para dizer que era separado especificamente para a liturgia, para o culto a Deus. Mas quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, nós vimos que a unção que existia antigamente para representar ali um ofício, que Deus estava levantando alguém para liderar o seu povo, nós vimos em Atos substituído pela imposição de mãos. Isso aconteceu com os presbíteros. Quando nós vimos em Atos 6, os presbíteros erguendo as mãos sobre os diáconos, delegando-os para o trabalho do Senhor. Então, a unção com óleo foi substituída pela imposição de mãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, na carta de Timóteo, ele fala, depois que ele recebeu a imposição de mãos, Timóteo, Paulo falou a Timóteo, não imponhas precipitadamente as suas mãos sobre alguém. O que significa isso? Cuidado! Tem de saber se a pessoa está capacitada, já está assessorada, já está madura, não é uma pessoa neófita. Cuidado! Então Paulo está falando do perigo que há de impor as mãos, ungir alguém, impondo as mãos, uma pessoa despreparada. Igual nós vimos hoje a quantidade de pastores. Nós estamos hoje tropeçando em pastores e pastoras, porque todo mundo quer ser pastor e pastoras. Pega o microfone, fala, mas não tem preparação, não fez um seminário, não estudou. Em Tiago capítulo 5, o apóstolo Tiago fala, olha, se houver entre vós alguém que está alegre,
cante louvores. Se há alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja e eles unjam com óleo e a oração da fé curará o enfermo, sarará o enfermo. É interessante que o texto fala, chame os presbíteros da igreja, quem deve chamar é o enfermo, o local é na casa, não está falando que é na igreja, na comunidade, não é? Não está falando de fazer fila para sair aí derramando óleo para as pessoas e consagrando as pessoas, não está falando isso. Está falando então que os presbíteros vão orar e parece ali que Tiago está falando que aquela pessoa pode ter cometido pecado e ali poderia ter aquelas chamadas doenças psicossomáticas, onde aquela pessoa estava cheia certamente de culpa, pode ser. Mas o que acontece é que a oração da fé, quando todos estão juntos ali, ungiu com óleo, não há poder algum no óleo, mas é a oração da fé. Sendo assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja que eu faço parte, definiu no Supremo Concílio que não pode o pastor presbiteriano ungir com óleo ali na igreja, tal como fazem as comunidades. Eu já fiz muito na nossa comunidade, depois eu parei obedecendo a minha denominação e entendendo também com toda paz que não é necessário isso para exercer o meu ministério. Então por isso que eu não unjo com óleo e acatei a decisão do Supremo Concílio que diz que a unção com óleo só em caso de alguém enfermo, tal como mostra ali em Tiago, onde as pessoas, os presbíteros vão e oram e impõem as mãos ali e oram para que a pessoa seja curada. Mas a minha posição como um pensador, como teólogo, é a seguinte. Veja bem, eu entendo, eu não sou contra quando um pastor, quando alguém usa o óleo, tal como Jesus usava, tal como os apóstolos usavam. Quando Jesus designou os 12, mandou que eles orassem pelas pessoas, curassem os enfermos, expelissem os demônios e diz ungindo com óleo. Jesus ungia com óleo. Aí eu entendo que até dentro da perspectiva psicológica, porque isso os psicólogos até utilizam, não óleo, mas outros adereços, até para desbloquear as emoções daquele paciente, daquela pessoa. E é por isso que dentro da psicologia, da psicanálise, eles utilizam, né, as terapias, objetos, para tentar desbloquear a emoção daquela pessoa. É como se fosse a unção com óleo, eu entendo, dentro da perspectiva da psicologia, é como se fosse a unção com óleo este desbloqueio da alma da pessoa. O óleo não tem poder algum, mas é uma maneira tátil de desbloquear, de abrir a alma, a emoção da pessoa. E aí, quando aquela oração acontece, isso acontece, gente. Não podemos fugir quanto a isso. Eu não faço porque a minha igreja proibiu e respeito e submeto. Já fiz muito. Eu acho que isso é aceitável. Por que Jesus pegou o cuspe e colocou naquele enfermo lá, o cego? Por que Jesus pegou o lodo, a lama e colocou? Porque nós somos seres que temos também a nossa estrutura psíquica, as nossas emoções. É o abstrato, a fé nossa, o abstrato, as emoções, que com um toque físico, de repente, desbloqueia a pessoa. O problema que eu vejo e que o pastor, o bispo tem que ter cuidado, primeiro, é explicar que o óleo não tem poder algum. Aquela mirra que diz que traz de Israel, que orou lá no Monte Sinai, aquilo não tem poder algum. Eu até entendo que a pessoa, de repente, já que eu estou dizendo aqui que o óleo desbloqueia as emoções, quando cria todo esse ambiente suntuoso, mítico, a pessoa até se abre. É essa a minha interpretação. Jesus Cristo ungia com óleo. Os apóstolos ungiam com óleo.
eu termino e digo o seguinte: o problema que eu vejo é colocar o poder no óleo, é transformar aquele momento ali em superstição e aproveitar de toda essa estrutura da unção com óleo, a simplicidade das pessoas, os incautos, e querer usar isso para arrancar deles dinheiro e manipulá-los e acabar isso induzindo-os ao erro, à superstição. Porque nós temos, gente, a Bíblia Sagrada, que é a nossa única, infalível, imutável regra de fé e prática. Pastor, o senhor é contra ou a favor a unção com óleo? Eu sou a favor da unção com óleo, mas eu não utilizo por submeter a minha denominação que determinou que nós não podemos ungir com óleo dentro da igreja, exceto na casa quando o enfermo pede, e aí deve ir os presbíteros e vão orar e clamar. E se for da vontade de Deus e para a glória de Deus, certamente vai acontecer a cura. Que Deus te abençoe.